Bora comigo! Com a gente, Posto e Restaurante Beira Rio. O melhor cardápio, um bom atendimento, excelência nos seus produtos e uma qualidade que só você precisa. Posto e Restaurante Beira Rio, BR 040, quilômetro 272. Hoje é um prazer, estou aqui com a Lília Vilarinhos. Para quem não conhece, você vai passar a conhecer a partir de agora e conhecendo a sua história. É o Bora Comigo, trazendo muitas emoções para você. Bom dia, Lília. Bom dia, Lúcio. Muito obrigada pelo convite, de estar aqui podendo falar um pouquinho da minha história, né? Eu não sou de Três Marias. Eu resido em Três Marias há um pouco mais de 10 anos, uns 11, 12 anos. E desde então eu venho desenvolvendo esse trabalho nesse campo. Eu sou terapeuta holística desde 2006, mais ou menos. 2006 eu estava começando ali. Então, mas não comecei aqui, né? Eu comecei em Montes Claros, onde eu residia antes de vir para cá. Então, quando eu vim para cá, eu fui desenvolver esse trabalho nessa área de terapias holísticas, né? Em que eu faço atendimentos personalizados e desde 2018 como instrutora de yoga. Então, hoje também, além desse trabalho de atendimento personalizado, em que eu desenvolvi um processo terapêutico de alinhamento, alinhamento físico, mental, emocional, energético, eu também trabalho com a yoga, né? E gosto de trazer yoga como a yoga terapia também. Então, tudo voltado para essa linha do autoconhecimento, tudo voltado para essa linha do se perceber, do buscar a sua paz interior, de se equilibrar. E nesse processo, Lília, de mudança, né? Você que era professora, e aí tem que encarar um novo ramo. Houve dificuldades, né, no início? Pois é, eu comecei como professora, minha formação acadêmica, eu dei aula mais ou menos uns 10 anos, e eu falo que foi interessante a minha história, porque de repente eu me vi desempregada, né, houve um processo que eu era contratada, enfim, e eu me vi desempregada, e aí é como se as coisas foram acontecendo e me direcionaram para esse universo das terapias. Eu fui convidada e tal a participar de algumas coisas e acabei, sabe quando parece que você se encontra naquilo, o seu olho brilha e eu falo, é isso que eu quero para minha vida. Sim, no início eu me senti um pouco perdida, um pouco insegura, porque é um universo muito vasto, esse universo do se conhecer, do conhecer o comportamento humano, conhecer a linha, né, mental, emocional. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, o que eu pensava? Eu pensava que eu precisava estudar muito. Então foi isso que eu fiz, eu estudei muito, eu fiz muitos cursos, mas cursos pequenos, mesmo porque há quase 20 anos atrás a gente não tinha tanta oferta. A grade era difícil, né? E era difícil. Então eu estudei muito, eu aproveitei muitas oportunidades de pessoas ali que já tinham uma experiência, que me ajudaram bastante. E assim eu fui, uma amiga muito querida, que inclusive hoje eu trabalho com ela, e que eu falo que ela é inclusive a minha mentora, ela se chama Carla Viviane, as pessoas que convivem comigo sabem. Hoje eu faço um trabalho de viagem terapêutica com ela. Ela falava assim para mim, vai, porque você está indo com o coração, é o mais importante. As outras coisas você vai adquirindo no processo. E é verdade, eu gosto dessa frase, né? O caminho se faz caminhando. Então isso me encorajou, né, a seguir o meu coração, porque eu tinha uma intenção de ajudar as pessoas com o meu trabalho, né? Então, é lógico que a gente vai aprendendo, né? Então, foi isso que foi acontecendo. E hoje eu me sinto muito grata pelas escolhas que eu fiz, né? E gosto muito desse processo de ajudar pessoas. Até falando dentro do seu trabalho, e a gente, quando você fala que você veio para cá, de Montes Claros, o público hoje aqui te atende à sua expectativa? Quando você falou depois da pandemia, e as pessoas estão adoecendo, né? A gente tem que cuidar das nossas emoções. A procura hoje em Três Marias no serviço é grande? Pois é, legal pensar, né? Às vezes a gente acha que isso não está acontecendo, mas sim,
Existe todo um movimento, sim, Três Marias, existe uma busca, sim, por esses processos de autoconhecimento, de equilíbrio mental e emocional. Inclusive, até eu tenho hoje muitas amigas aí dentro do terapeutas que se formaram depois de mim e que estão aí atuando também. Então, acho isso maravilhoso, porque a gente tem muitas pessoas já dando esse suporte. E graças a Deus, eu sempre tive público, sabe? É assim, hoje, com o advento das redes sociais, a gente tem a oportunidade de fazer a nossa propaganda. Mas eu sou um pouco tímida ainda nas redes. Tem gente que tem mais facilidade. Eu não faço tanta propaganda nas redes. Então, hoje, o meu público é o boca a boca. E graças a Deus, uma pessoa vai passando para outra, que vai passando para outra, e às vezes chegam pessoas aqui que eu não sei nem quem, né, através de quem que falou para elas, né, eu não sei. E elas chegam. E o mais engraçado dessa história, no início do ano, eu estava numa viagem e precisei fazer esse atendimento. E dentro do carro, nas redes sociais, procurando, cara, em Três Marias não tem esse atendimento. Tem, não tem, tem. Aí a minha esposa consegue o seu contato e, para minha satisfação, eu venho e aí me atende a todas as expectativas. E eu recomendo, tá, o seu trabalho, porque além da terapia, eu acho que o mais importante é o receber. E quando você recebe com qualidade, com carinho, eu acho que a pessoa que ela é acolhida e precisa daquele serviço, ela se sente bem. Foi o que eu senti, né? Penso que, não parabenizando o trabalho de vocês, mas falando de uma forma, nós que estamos de fora e que precisamos desse trabalho, a gente precisa procurar ajuda, porque hoje, igual você falou, há várias pessoas que não sabem do trabalho de vocês, mas que precisam de um ponto de apoio. Sim, sim, é verdade, né? Se os nossos processos mentais e emocionais que influenciam no corpo, né, na nossa vibração, né, que é o campo sutil, né, nós somos vibração. A gente não consegue lidar com isso sozinho, né? Então a gente precisa sim de um profissional que vai te ajudar a olhar para essas questões para que você saiba o que você vai fazer, porque você não tem que saber disso, né? Então tem profissionais que estão aí preparados e estudam para isso, como o meu caso, né? Há quase 20 anos que eu atuo nessa área. Então é importante a gente buscar essa ajuda. E aí você falou uma coisa que sempre foi o meu lema. Por isso que no início, quando você me perguntou se foi fácil, eu falo que não foi, porque eu sempre tive essa preocupação em receber a pessoa. Quer dizer, uma pessoa que busca o meu trabalho é uma pessoa que está precisando de uma ajuda. Ela está naquele momento fragilizada. Porque emocionalmente e mentalmente a gente fica fragilizado. Sabe, não é só porque você está passando por uma questão física, vamos supor, uma doença, ou você enfrentou alguma coisa. Mas, às vezes, a gente está tendo que lidar com muitas coisas, né? Muitas responsabilidades, vida muito corrida, esse corre-corre. Então, emocionalmente, mentalmente, a gente fica fragilizado. Então, a pessoa chega fragilizada. Então, eu tenho que recebê-la bem. Eu tenho que acolher. Então, essa é uma preocupação que eu sempre tive, de acolher a pessoa. Por isso que essa minha amiga falou comigo, olha, se você estiver fazendo com o coração, tá tudo certo. Vai que o caminho é esse. E esse foi um ótimo conselho dessa minha amiga, porque de fato, né, eu sempre coloco o coração para poder trazer esse momento, né, de receptividade, que a pessoa possa chegar a se sentir bem, porque aqui é um lugar de segurança para ela, que ela vai se sentir sendo cuidada, né, para que ela possa então se harmonizar para poder ir de volta para o mundo, esse mundo corrido, agitado, muitas vezes cruel, que a gente está aí para viver e enfrentar, mas ela se sentindo fortalecida e preparada para enfrentar os seus desafios, né? Então essa sempre foi a minha preocupação mesmo. Se você pudesse voltar no tempo, há 20 anos atrás, o que você fazia diferente no seu caminhar? Nossa... Você sabe que nessa trajetória nessa área terapêutica, eu acho que talvez, assim, porque eu não entrei logo de cara nas terapias, eu comecei fazendo massagem relaxante, massagem estética, eu não gostava da estética, mas eu precisava dessa parte na época,
né, para ali como profissional, né, porque ainda era há quase 20 anos atrás a procura era pequena, isso lá em Montes Claros ainda, mas o que eu queria mesmo era entrar nessa área do cuidado, né, desse cuidado que mexesse com a emoção, com os pensamentos e tal. Então ali eu queria me entregar mais, fazendo mais cursos e tudo, e não tinha como. Então talvez o que eu faria diferente era isso, talvez eu tivesse me dedicado mais e ter feito cursos mais de aprofundamento, porque eu fiz muitos cursos curtos, que era o que dava para fazer, mas não um curso de aprofundamento. Cheguei a pensar às vezes até em fazer uma faculdade de psicologia e tudo, depois eu descartei. Mas que era para me dar uma base, sabe? Mas o que aconteceu disso tudo que talvez seja o ganho? Eu estudei muito. Então eu pesquisava muito, eu ia muito livros, apostilas. Eu tenho hoje um monte de apostilas xerocadas, porque eu pegava uma colega que tinha um livro tal que era difícil esse acesso. E aí eu falava, deixa eu xerocar seu livro. Ou às vezes um curso que ela tinha feito, ela tinha apostila, e ela falava assim, olha, você pode xerocar essa apostila, mas não passa para frente. E assim eu fui fazendo, né? Então eu fui tendo essa base de apoio aí para me ajudar a ter essa condição de fazer os atendimentos, né? E eu vou falar uma particularidade que você vai até se espantar hoje. Porque quem me encorajou a fazer o programa foi você. Porque foi uma das pessoas que eu falei do programa antes, né? E você não disse nessas palavras, mas eu senti como, vai, cara, descobre o que você tem que descobrir. E aí eu tenho o prazer hoje de estar entrevistando, posso dizer, a diretora do programa? A diretora do nosso programa. Nossa, né? Mas até honrada. Mas foi muito bom, porque foi uma experiência que eu estou vivendo e descobrindo outras histórias, e como a sua história é importante para a nossa cidade, porque ela traz crescimento. É igual você falou, existe um público que precisa dessa autoajuda, e esse público, ele vai procurar naquilo que te traz qualidade, e você traz qualidade. E isso para a gente é muito bom.